Olá, meus amigos, meus irmãos, paz do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, esta semana que se passou, o mundo viu estarrecido mais um ataque dos extremistas islâmicos, o qual fez um ataque cruel, impiedoso, na cidade de Paris, na França. E, num todo, nós não estamos em segurança em lugar nenhum. Nós estamos em constante ameaça, em constante perturbação. Aqui no nosso país são os assaltantes que assolam o país, os menores delinquentes. Quando não são os menores, são os nossos governantes gatunos que nos assolam. São os governantes que oprimem através de leis, através de diretrizes, né, que não beneficiam o povo. Em suma, estamos sempre em constante sobressaltos, em constantes apreensões. E eu pensando sobre isso, eu lendo as escrituras, eu percebi que isso existe uma causa. E muitas pessoas procuram as causas, mas procuram em lugares errados, em caminhos errados. A causa é uma só, meus amigos, meus irmãos. A causa é porque as pessoas deixaram de buscar a Deus. As nações deixaram de buscar a Deus. Eis o motivo. As nações ficaram alheias às leis divinas, estão colocando leis que violam os decretos de Deus. E eu quero fazer uma leitura que isso não vem de agora, essas perturbações não vêm de agora, e foram escritas para a nossa advertência, para ver se alguém abre o olho, alguém consegue ver isso. Encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 3 em diante, que naquela época remota, onde a gente costuma dizer, naquele tempo era assim, naquele tempo era assado, né? Então, aqui está contando a história do povo hebreu, onde eles tinham muitas perturbações também por todos os lados. E aqui está o motivo, né, que nessa leitura nós vamos tirar lições, o motivo, porque acontecia isso naquela época, e nós trazemos para os nossos dias. Diz assim no capítulo 15, versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Tá vendo? Naquela época o país também estava sem lei. Nosso país também. Parece que nós estamos sem lei. O mundo está sem lei. Aí você fala, mas existem leis. Mas essas leis são leis que não trazem o bem. E versículo 4: Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor seu Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Ao motivo: porque Deus os perturbara com toda angústia. Por que Deus os perturbara? Deus fazia ter esse movimento. Porque eles estavam sem o verdadeiro Deus, e hoje no mundo é a mesma coisa, meus amigos, meus irmãos. Mas aí no versículo 7 tinha uma palavra de esperança. E há esperança para nós, se nós buscarmos o nosso Deus. Mas esforçai-vos e não desfalecem as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, meus amigos, meus irmãos, o problema da violência, o problema da corrupção, o problema de tudo está em as pessoas buscarem a Deus. E cadê os profetas de plantão aí para fazer o povo voltar para Deus? Pois é, meus amigos, meus irmãos, a França está sendo castigada. O mundo está sendo castigada. Porque eles não buscam o verdadeiro Deus. E aí no versículo 12, segundo a palavra aqui, eles abriram o olho, né? Tomara que alguém abra o olho. Diz assim: e entraram na aliança para buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda com toda sua alma. E aí depois no versículo 15,
Olha o que aconteceu, né? E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. A solução está aqui. Agora falando individualmente, talvez você tenha perturbação de um lado, perturbação de outro, né? Por que você não entra em aliança com o Senhor? Na nossa igreja nós explicamos. Às vezes a pessoa entra numa perturbação porque desagradou a Deus e você abriu uma brecha muito grande e você deu motivo para o inimigo entrar. Você deu ocasião para o inimigo atacar e te perturbar. Então, meus amigos, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Talvez na sua vida você tenha perturbação de um lado, perturbação de outro. Mas se você fazer aliança com Deus, segundo o texto aqui, capítulo 15, versículo 15, o Senhor pode lhe dar repouso ao redor de você, pode te dar paz. Ele pode te dar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.